A manhã amanheceu clara, daquelas que só o final de agosto sabe presentear. O verão ainda resistia, agarrado às pontas das folhas como um hóspede que não quer ir embora, mas o ar já trazia um frescor discreto, esgueirando-se pelas sombras que, a cada dia, se esticavam mais pelo chão. Meu jardim banhava-se em uma luz dourada, as maçãs ruborizavam-se nos galhos, e as ásteres, meu orgulho de jardineira, desabrochavam em toda sua pompa. Sentada na varanda com uma xícara de chá e um caderno de anotações, eu organizava mentalmente as tarefas que precisavam ser feitas antes das primeiras geadas. Mesmo depois de 5 anos de aposentadoria, o hábito de professora de planejar tudo com antecedência ainda me acompanhava. As conservas para o inverno, a limpeza do pomar, a calagem das macieiras. Cada coisa em seu devido tempo, cada passo no lugar certo. Era nessa rotina que eu encontrava minha tranquilidade. O telefone antigo daquele modelo que ainda resistia no canto da sala, rompeu o silêncio com um toque estridente, cortando a paz da manhã como uma lâmina. Deixei o caderno de lado e levantei-me sem pressa. Geralmente quem ligava assim era a vizinha Maria Ivanovna, para compartilhar as últimas fofocas, ou meu filho Anton, só para saber como eu estava. Nada urgente. Atendi com a voz calma. Alô? Do outro lado, uma voz feminina desconhecida, ao mesmo tempo profissional e cansada, respondeu. Fala com Nadia Petrovna Kalinina? Confirmei e ouvi. Aqui é o Hospital Regional. Temos conosco Mikhail Sergeyevich Kalinin. Seu nome está registrado como contato em seus documentos. Algo dentro de mim se partiu. 15 anos haviam se passado desde a última vez que ouvi aquele nome em um contexto oficial. Mikhail, meu ex-marido, o homem com quem dividi 20 anos de vida e que um dia, simplesmente desapareceu, deixando apenas um bilhete sobre a mesa da cozinha. Minha voz soou distante, como se não fosse minha. Desculpe, deve haver um engano. Nós não estamos mais juntos há muito tempo. A enfermeira, porém, não se deixou abalar. Os documentos indicam a senhora. Mikhail Sergeyevich foi internado ontem em estado grave. Crise diabética aguda. Está na UTI e o quadro é crítico. Há outros parentes que possamos avisar? Um filho. Claro que havia um filho. Mas, por algum motivo, o nome dele não saiu dos meus lábios. Na minha memória surgiu a imagem de Anton aos 13 anos, pálido de raiva e dor, rasgando em pedaços minúsculos a única foto que tínhamos do pai. Eu não sei, gaguejei. Quão sério é o caso? A voz da enfermeira, antes impessoal, agora carregava um tom de compaixão. Muito sério. Os médicos estão fazendo tudo o que podem, mas o prognóstico não é favorável. Se for possível, a senhora deveria vir. Quando desliguei, voltei para a varanda, mas não consegui me sentar. Minhas pernas me levaram, quase sozinhas, a vagar pelo jardim. As maçãs, as abelhas, as ásteres em flor. Tudo de repente parecia irreal, como um cenário pintado. Mikhail estava morrendo. O homem que já fora o centro do meu universo, que depois sumiu, deixando para trás um vazio queimado. Diante dos meus olhos surgiu aquele bilhete, curto e terrível em sua banalidade. Perdoe-me, mas estou sufocando aqui. Não me procure. Vou providenciar uma pensão para o Anton. Assinado com aquele traço inclinado para a esquerda, a letra miúda de engenheiro, como ele mesmo dizia. Lembro-me daquele dia com uma clareza dolorosa. Uma manhã comum. Anton havia saído para a escola, e eu me preparava para o trabalho. Entrei na cozinha para perguntar por que Mikhail não vinha tomar café e, em vez dele, encontrei apenas o papel debaixo do açucareiro. O primeiro pensamento foi absurdo. Morreu. Depois li, e descobri que era pior. Ele havia partido por vontade própria. Naquele momento não chorei. A dor era grande demais para lágrimas. Depois foi preciso pensar em como contar ao filho, em como seguir em frente, em como não desmoronar. E eu consegui. Criei Anton sozinha, dei-lhe estudo, vi seu casamento, conheci minha neta. Aprendi a ser feliz sem Mikhail. E agora aquele telefonema. O portão rangeu, e Maria Ivanovna entrou no quintal, ereta e imponente como sempre, com sua cesta de vime no braço. Aos 62 anos, ainda conservava a postura altiva e o jeito direto, sem espaço para sentimentalismos. E aí, vizinha? Por que anda por aí como alma penada? Sua voz era firme, mas ao me ver de perto, ela parou, estudando o meu rosto. O que foi, Nadia? Você está pálida. Sentamo-nos no banco debaixo da macieira velha, e eu contei sobre a ligação, sentindo o peso de cada palavra. E o que você pretende fazer? Perguntou Maria, fixando-me com olhar penetrante. Não sei, respondi com sinceridade. Não sei. Ora, o que há para pensar? Cortou ela. Esse homem os abandonou há 15 anos, sem dar notícias, e agora você deve largar tudo para correr até ele?
Deixe que sejam as amiguinhas da cidade que se preocupem com isso. Você não deve nada a ele. Balancei a cabeça. A enfermeira disse que só eu consto nos documentos. Maria Ivanovna bufou seca. Significa que para ele, você era a única que importava. E daí? Isso não muda nada. Documento é burocracia. Você não é mais esposa dele, Nadia. Ele morreu para você há 15 anos. E você para ele também. Esqueça isso. Olhei para as maçãs caídas na grama, vermelhas com um lado amarelado, daquelas que amadurecem cedo. Mikhail adorava as que tinham um toque azedo. E se ele morrer sozinho? Perguntei baixinho, sem encarar a amiga. Maria solitou um riso curto. Todos vamos morrer um dia. Se a hora chegar, chamam um padre. E daí? O que você pode fazer por ele? Não é mais sua responsabilidade ficar ao lado da cama de um estranho. Para ele você deixou de existir quando abandonou a família. E ele para você também. Suas palavras faziam sentido. Mas algo dentro de mim doía, uma pontada surda que não me deixava simplesmente ignorar. Não era amor, esse sentimento havia se consumido há muito. Era outra coisa, algo antigo e profundo, como uma dívida não com ele, mas comigo mesma. Preciso ligar para o Anton, disse, levantando-me. O telefonema para o filho foi ainda mais difícil. Ele atendeu logo, a voz cheia de energia, a de um homem jovem e bem-sucedido, em plena ascensão profissional. Mãe, olá. Ia justamente te ligar. A Mashenka e eu queremos ir aí no fim de semana. A Svetlana só consegue ir no domingo, está atolada de relatórios. Anton, interrompi, e ele calou-se imediatamente. Só usava esse tom quando a situação era séria. Acabei de receber uma ligação do hospital regional. Seu pai está na UTI. O estado é crítico. O silêncio que se seguiu foi tão longo que cheguei a pensar que a ligação havia caído. Anton, você está aí? Finalmente ele respondeu, e sua voz estava diferente, dura, quase irreconhecível. Estou. E daí? Que diferença isso faz? Ele está morrendo, filho. Para mim, ele morreu há muito tempo, retorquiu, cortante. Se você for vê-lo, diga isso a ele. Melhor ainda, não vá. Ele não merece. Sua firmeza me deixou um gosto amargo. Entendia-o. Cada palavra sua acertava em cheio. Nem eu, nem Anton devíamos algo àquele homem. Ele havia feito sua escolha 15 anos antes. Nós fizemos a nossa, seguir em frente sem ele. Mas algo ainda me incomodava, uma coceira na consciência que não me deixava em paz. Voltei para casa e parei diante da foto de Anton no dia da formatura. Orgulhoso, bonito, tão parecido com o pai na juventude. Ao lado, a imagem da Mashenka, minha neta de cachos e covinhas que Mikhail nunca conheceu. Ele nunca viu o homem em que seu filho se transformou. Nunca segurou a netinha nos braços. Sua escolha, sua perda. Agora, ele morreria sozinho em um leito de hospital. Entrei na cozinha e peguei a caixa de metal onde guardava as economias para emergências. Separei o dinheiro suficiente para a passagem e uma estadia. Minhas mãos não tremiam. A decisão já estava tomada, sólida como o caroço de uma cereja madura. O ônibus para a capital saía dali a 2 horas. Daria tempo de me arrumar. Não sei porquê, mas me vieram à mente as palavras da minha avó, uma mulher severa e temente a Deus. A compaixão não se mede pelos méritos alheios, mas pela humanidade que carrega em você. Por mais que Mikhail tivesse agido no passado, eu não podia deixá-lo partir sem ninguém ao seu lado. Não por ele, mas por mim. Pela mulher que eu queria continuar sendo, mesmo quando ninguém estava olhando. Peguei a velha bolsa de viagem e comecei a juntar o essencial. A bolsa estava quase cheia. Roupas limpas, produtos de higiene, um livro de bolso que nunca terminava de ler. Fechei o zíper com um gesto mecânico, enquanto o ônibus balançava nos solavancos da estrada rural. Pela janela, desfilavam campos amarronzados pelo outono, bosquetes de bétulas curvadas pelo vento, aldeias com cercas tortas e casas de madeira cinzenta. Olhava, mas não via. Os olhos estavam fixos em outras imagens, mais antigas, mais vivas. Lembro-me de nós, estudantes, nesse mesmo trajeto rumo à colheita de batatas. Misha com sua jaqueta jeans desgastada nos cotovelos e os cabelos escuros despenteados, ria enquanto contava alguma história. Sempre tinha histórias, inventadas, ouvidas quem sabe onde, mas narradas com tal arte que todos paravam para escutar. Foi assim que me apaixonei, primeiro pelo timbre da voz, depois pelos olhos que brilhavam ao falar, por aquela facilidade com que ocupava o espaço ao redor, como se o mundo fosse um palco e ele o protagonista. Uma vez, sentou-se ao meu lado e estendeu uma maçã amarela com a casca ainda quente do sol. Não vai querer provar da fruta proibida? Pescou malicioso. Fiquei vermelha até a raiz dos cabelos.
Depois plantamos batatas lado a lado e cada vez que suas mãos roçavam nas minhas, algo dentro de mim se apertava doce e angustiante. O ônibus freou bruscamente arrancando-me das lembranças. A mulher ao lado, robusta com sacolas de compras no colo, olhou-me com reprovação. Devia ter suspirado alto demais. Mais perto da cidade, a estrada ficou mais lisa, mas os pensamentos não. Por que estou indo? O que direi a ele? 15 anos sem nos vermos. 15 anos tentando apagar aquele homem da memória, riscá-lo como um erro de caneta, e agora voltava como se ele tivesse algum direito sobre mim. O calor dentro do ônibus era sufocante. Fechei os olhos e a memória traidora jogou outra cena na minha frente, o hospital de maternidade. Me caiu com um buquê enorme de margaridas, os olhos, aqueles olhos que eu tanto amava brilhando como faróis. Nádia, temos um filho. Eu vi. Ele é tão real. Naquele momento éramos felizes. De verdade, sem reservas. Uma casinha na periferia da vila, trabalhos que nos realizavam. Eu na escola, ele como engenheiro na fábrica. À noite passeávamos com o carrinho do Anton, fazíamos planos. A vida parecia uma estrada infinita de felicidade. Quando tudo começou a mudar? Devagar, sorrateiro. Primeiro, suspiros raros. O que há de interessante aqui? Uma vila qualquer. Depois, olhares longos para o nada, viagens a trabalho de onde voltava estranhamente animado. Até aquele entardecer em que, olhando para o horizonte, disse: às vezes sinto que a vida passa por nós. Tantas coisas acontecendo no mundo, e nós aqui, como em uma lata de conservas. Ri na hora, fiz piada, mas deveria ter falado sério. Talvez tudo fosse diferente. Big Hospital Regional, anunciou o motorista. O cheiro de cloro me recebeu junto com os corredores ecoantes e a agitação indiferente dos funcionários. Demorei a encontrar a UTI. Depois esperei pelo médico, torcendo o alça da bolsa entre os dedos. Finalmente apareceu um jovem com olheiras profundas e um jaleco amassado. A senhora é parente do Sr. Kalinin? Perguntou, folheando uma prancheta. Ex-esposa e a palavra arranhou minha garganta. Por aqui, por favor. Na pequena sala do plantão, misturavam-se o cheiro de medicamentos e café forte. O Dr. Oleg Nikolaevich, como se apresentou, falava em termos técnicos, dos quais eu só captava fragmentos assustadores. Estado grave, complicações, falência múltipla de órgãos. Francamente, não esperávamos que aguentasse até o amanhecer, acrescentou, fitando-me com olhos cansados. Mas está resistindo. É um homem forte. Pode se recuperar. Minha voz saiu rouca e inesperada. Há esperança, então? Sim, mas precisará de cuidados constantes. Aqui falta pessoal, e pacientes assim exigem atenção especial. Assenti, sentindo algo se revirar dentro de mim, entre o medo e a inevitabilidade. Se quiser, pode vê-lo por alguns minutos. Só aviso, está inconsciente e hesitou, não está em boa forma. Não quero que seja um choque. Nenhum aviso poderia me preparar para aquilo. Na cama do hospital jazia um estranho, magro, cinzento, enredado em tubos e fios. Só as mãos largas com dedos longos eram familiares demais. Aquelas mãos que já afagaram meus cabelos seguraram o recém-nascido Anton, consertaram as prateleiras dos meus livros. Fiquei parada junto à cama, sem ousar me aproximar. O que estou fazendo aqui? Por que vim até um homem que nos traiu? O que direi se, quando ele acordar? Se é que acordará. Fique com ele um pouco, murmurou o médico ao sair. Às vezes, em coma, eles ouvem vozes conhecidas. Ajuda. Quando a porta se fechou, sentei-me com cuidado na beirada da cadeira, evitando tocar nos aparelhos. Olá, Misha, as palavras saíram com dificuldade. Sou eu. Nádia. Nenhum movimento, apenas o bip constante dos monitores, marcando os batimentos de um coração teimoso. Calada, não sabia o que dizer. O que se diz a alguém que se apagou da própria vida por 15 anos? O tempo esticou-se como borracha. Observava aquele estranho familiar e lembrava de outro Mikhail. O jovem alegre, cheio de planos, o homem que aos 58 anos, agora parecia um velho desbotado. Uma enfermeira entrou surpresa ao me ver, mas só checou a soro e saiu em silêncio. Fiquei ali por 1 hora, talvez mais. O tempo perdeu o sentido. Quando saí para o corredor, deparei-me com outro visitante, um homem de cabelos grisalhos, rosto sulcado por rugas, perto dos 60. A senhora também veio ver o Mikhail? Perguntou, examinando-me com curiosidade. Sim, sou conhecida. Eu estava na enfermaria com ele antes de o levarem para a UTI. Vou ter alta hoje. Apresentou-se como Stepanovs. Bom sujeito. Pena se não se safar. Conversamos. Soube que haviam dividido a enfermaria por quase 1 semana.
Stepanovich trabalhava na construção, um serviço pesado, mas paga bem. Com meu diploma, até poderia arrumar algo mais leve, mas é lá que o dinheiro aparece. Falou de Mikhail com respeito, trabalhador, quase não bebe. Só que mora naqueles alojamentos dos operários, imagina. Acho que é sozinho mesmo. A mulher foi embora há tempos, o filho não fala com ele. Não corrigi a versão. Que diferença fazia agora? Quem abandonou quem? Ele falava muito da família, continuou Stepanovich, principalmente quando estava pior. Sempre mencionava o filho, Anton. Tem uma foto velha, toda gasta, do garoto com uns 13 anos. Não tive chance de conversar com ele como o homem dizia. Explicar as coisas direito. Algo se contraiu dentro de mim. 13 anos. A idade de Anton quando Mikhail foi embora. Agradeci a Stepanovich e fui procurar uma hospedagem, mas antes falei com o médico e preenchi papéis. Decidi ficar. Não podia agir diferente. A pensão barata ficava a 2 quarteirões do hospital. Paredes descascadas, uma cama rangente e cheiro de umidade. Joguei a bolsa no chão e me deixei cair sobre o colchão. O que estou fazendo? Por que isso era necessário? A janela dava para uma rua barulhenta, mas eu mal ouvia o burburinho da cidade, só o meu coração batendo nos ouvidos. Precisava ligar para Anton. A conversa foi dura. Ele gritou pelo telefone, acusando-me de traição, de desperdiçar o que restava da minha vida com um homem que nos descartou como lixo. Mãe, não entendo. Ele nos abandonou, nos apagou. E agora você larga tudo e corre para ele. Onde está a lógica? Calada, não soube explicar o que nem eu mesma compreendia totalmente. Não era amor. Isso havia se queimado há muito. Não era piedade a palavra simplória para um sentimento complexo. Era algo sem nome, uma dívida comigo mesma. Filho, preciso fazer isso. Não por ele. Por mim. Não, mãe, a voz dele quebrou. Não é justo. Momento, algo dentro de mim se moveu, não dor, não raiva, mas uma estranha quietude, como se o tempo tivesse parado para respirar. As mãos que outrora se entrelaçavam sem pensar agora se tocavam com a hesitação de 2 estranhos que se reconhecem em uma multidão. Ele bebeu um gole de água, tossiu mais uma vez e afundou de volta no travesseiro, exausto. Os olhos, antes brilhantes de teimosia, agora pareciam 2 janelas escuras para um quarto vazio. Você não me deve nada, Nádia murmurou, a voz rouca como folhas secas sob os pés. Nem mesmo isso. Eu não respondi. Não havia o que dizer. A verdade é que ele tinha razão, não devia. Não a ele, não a memória do que fomos, não sequer aquela versão de mim mesma que ainda guardava suas cartas em uma caixa de sapatos no fundo do armário. Mas ali estava eu, com as malas feitas e a passagem de volta para casa no bolso, sentindo o peso de uma decisão que já não era mais minha para tomar. Vou ficar até você receber alta, falei, mais para a parede do que para ele. Depois a gente vê. Ele fechou os olhos, como se a ideia alcançasse mais do que a doença. Ou talvez fosse alívio. Não consegui decifrar. Asterisco. Os dias seguintes foram uma coreografia silenciosa entre 2 atores que esqueceram o roteiro. Eu chegava de manhã com café e um jornal que ele não lia. Ele fingia dormir quando eu ajustava o cobertor ou trocava a água dos vasos de flores que a enfermeira Valentina Petrovna insistia em trazer. Às vezes falávamos do tempo, hoje está frio, dizem que vai nevar, como se o clima pudesse preencher o vazio de 15 anos. Outras vezes o silêncio se esticava até doer, pontuado apenas pelo zumbido dos monitores e pelos passos apressados no corredor. No 6º dia, o transferiram para uma enfermaria comum, um quarto estreito com mais 2 camas, ocupadas por um homem que ronca alto e outro que chora baixinho ao telefone. Mikhail ganhou uma poltrona desgastada onde eu podia sentar sem atrapalhar as rondas dos médicos. Foi ali, observando-o dormir depois do almoço, que notei pela primeira vez como suas mãos tremiam levemente mesmo em repouso. Como se o corpo, depois de tanto tempo lutando sozinho, não soubesse mais como ficar quieto. Você ainda toma remédio para a pressão? Perguntei, sem pensar. Ele abriu os olhos, surpreso com a pergunta tão mundana. Quando lembro, respondeu, e na sua voz havia uma confissão maior do que as palavras. Precisa de um despertador, disse secamente. Ou de alguém que lembre por você. Ele não discutiu. Talvez porque soubesse que eu tinha razão. Ou talvez porque depois de tanto tempo sozinho, até uma bronca soasse como cuidado. À noite no hotel, liguei para Anton. Sua voz veio tensa do outro lado da linha, como se estivesse esperando mais notícias. Ele vai sobreviver, falei, antes que ele perguntasse. Os médicos dizem que com reabilitação e controle dá para estabilizar. Silêncio. Depois, e você? Sobreviveu a isso? Não respondi de imediato. Olhei pela janela, a cidade brilhava, indiferente como sempre.
15 anos atrás, eu teria chorado com aquela pergunta. Agora só senti o cansaço de quem carrega uma mala muito pesada por quilômetros a fio e finalmente encontra um banco para descansar. Estou aprendendo, disse por fim. Acho que é isso que a gente faz quando a vida não sai como planejou. Aprende a carregar de outro jeito. Nesse momento, meu telefone tocou. Era Anton. Saí para o corredor para atender. Mãe, você ainda está aí? A voz do meu filho soava tensa, esticada como um fio prestes a arrebentar. Estou, filho. Ele recuperou a consciência hoje e respondi, tentando manter o tom neutro. Um silêncio pesado tomou conta da linha. Depois, a pergunta que eu já esperava. Quando você volta? Ainda não sei, suspirei. Ele precisa de ajuda, Anton. E eu não posso deixar um homem sozinho em uma situação dessas. Mesmo depois de tudo que ele fez. Encostei-me na parede, sentindo o cansaço se abater sobre mim como um cobertor de chumbo. Cada palavra doía como se estivesse arrancando pedaços de mim. Eu entendo o que você sente, filho. De verdade entendo. Mas não posso abandonar alguém que está em apuros, não importa quem seja. Mesmo que essa pessoa nos tenha abandonado sem olhar para trás há 15 anos. Outro silêncio. Desta vez mais longo. Quando ele falou novamente, suas palavras queimaram como fogo. Então escolha, mãe. Ou ele ou nós. Não quero que a Maenka conheça um avô que traiu a própria família. E a Svetlana concorda comigo. O ultimato caiu como um tapa. Fechei os olhos, sentindo o coração se partir ao meio. Não me faça escolher, Anton, sussurrei. Só quero agir como um ser humano. Agir como ser humano é ficar com a sua família, não com o estranho que há muito tempo te apagou da vida dele. Quando a ligação terminou, fiquei parada no corredor por um longo tempo, sentindo o peito se rasgar. Escolher entre meu filho e quem? Um ex-marido, um homem doente, um passado que de repente invadiu o presente com força brutal. Voltei para o quarto. Mikhail dormia, ou fingia dormir. Sentei-me ao seu lado, observando o rosto emagrecido, os fios brancos no cabelo, as rugas que sulcavam sua testa. Será que ele valia o risco de perder a relação com meu filho? Com minha neta? Mas outra voz dentro de mim insistia teimosa. E como vou viver sabendo que abandonei alguém que precisava de mim? Como vou olhar nos olhos dos meus alunos, aos quais ensinei sobre bondade e compaixão? Não tinha respostas. Mas de algum modo sabia que ficaria. Não por ele, por mim, pela mulher que sempre quis ser. Os 10 dias no hospital se estenderam como uma eternidade. Eu chegava de manhã e ia embora à noite, só quando as enfermeiras começavam a me lançar olhares significativos em direção ao relógio. Mikhail melhorava aos poucos. Primeiro, conseguia apenas sentar-se. Depois começou a levantar, a dar alguns passos pela enfermaria. 15 anos de silêncio nos separavam, mas o gelo começou a derreter, devagar. Falávamos em sua maioria do presente, do tratamento, do tempo, das notícias que eu trazia nos jornais. O passado permanecia ali entre nós como uma parede invisível. Quando o médico finalmente anunciou a alta, a primeira pergunta de Mikhail foi: "E agora, para onde eu vou?" Ele olhava pela janela, não para mim. Havia um tom de desamparo em sua voz, quase medo. "Para o alojamento." Sugeri. "Você disse que tinha um quarto lá." Ele balançou a cabeça. "Lá não tem ninguém agora. Todos foram trabalhar em outro local. E fica longe do hospital, ainda preciso de injeções." Observei seus ombros curvados, as mãos trêmulas. Sozinho, ele não conseguiria. Precisava de cuidados, de uma dieta rigorosa. Quem faria isso por ele em um alojamento vazio? "Venha para minha casa", e as palavras saíram antes que eu pudesse pensá-las. "Para Ivanova. Pode ficar na cozinha de verão até se recuperar. Lá é tranquilo, o ar é puro." Mikhail virou-se bruscamente. Seus olhos brilharam com algo complexo, esperança, medo. "Você está falando sério? E o Anton?" Ele hesitou, mas eu entendi. "Ele quase nunca vai. E no fim das contas é a minha casa." A última frase soou mais confiante do que eu me sentia. A viagem para Ivanova foi difícil. Apesar da aparência de força, Mikhail se esgotou rápido. Empalideceu, a testa cobriu-se de suor. No meio do caminho, tivemos que parar para que ele descansasse. Observei-o sentado no banco da parada de ônibus, tão frágil, tão distante daquele Mikhail que um dia me ergueu nos braços e me fez girar até ficar tonta. Chegamos à aldeia ao anoitecer. Eu o apoiava pelo braço. Ele andava devagar, arrastando os pés. A vizinha Claudia Stepanovna foi a primeira a nos ver. Parou com o balde junto ao poço, os olhos arregalados, a boca entreaberta. Cumprimentei-a com um aceno, como se nada estivesse acontecendo, mas por dentro me contraía antecipando os comentários que viriam. Em casa, acomodei Mikhail na cozinha de verão,
um anexo pequeno com entrada independente. Lá tinha tudo o que ele precisava, uma cama, uma mesa, um fogão a lenha. Aquela sala, um dia, eu havia preparado para o Anton e sua família, para que pudessem visitar sem incomodar aos outros. Fique à vontade, disse, tentando soar natural. Vou buscar roupas de cama limpas e o jantar. Descanse por enquanto. Ele olhou ao redor com uma expressão estranha. Obrigado, Nádia. Não sei como agradecer. Não precisa, interrompi. O importante é você se recuperar. Até a noite, a notícia já havia se espalhado pela aldeia inteira. Pensei que conseguiria esconder a volta de Mikhail por pelo menos 1 ou 2 dias, mas onde já se viu? Aldeia é aldeia. Todos sabem de tudo antes mesmo que você tenha tempo de entender o que está acontecendo. A primeira a aparecer foi Maria Ivanovna, tão apressada que nem trouxe sua cesta de costura habitual. Entrou em casa como um furacão, plantou as mãos nos quadris e disparou. É verdade? Você o trouxe de volta, o homem que abandonou vocês? Continuei cortando legumes para a sopa, assentindo. Ele está doente, Maria. Diabetes avançado. Não tinha para onde ir. Doente? Ela quase gritou. Depois de tudo que ele fez, eu não deixaria nem que ele pisasse no meu limiar. E você o trouxe para dentro de casa? Envergonhou a todos nós. Ele precisa de ajuda, respondi calma. Não é questão de orgulho. É questão de humanidade. Ela levantou as mãos, desesperada. Ele teve 15 anos para pensar na família, na saúde, e agora volta como um cachorro espancado? E você o acolhe? Cadê a sua dignidade, Nádia Petrovna? Coloquei a faca de lado, enxuguei as mãos no pano. Não é sobre dignidade. Nem mesmo sobre perdão. É que não consigo agir de outra forma. Não posso deixar uma pessoa na mão, não importa quem seja. Maria me olhou com uma mistura de pena e incompreensão. Ah, Nádia, Nádia, seu coração é bom demais. Tira o juízo. Marque minhas palavras, você ainda vai se arrepender. Saiu sem se despedir. Fiquei junto à janela, observando-a atravessar o quintal com passos largos, e pensei, será que ela tem razão? Será que estou cometendo um erro enorme ao deixar o passado invadir o presente? À noite chegou Piotr Vassilievich com um saquinho de groselhas frescas e um ar culpado. Ele me ajudava com os afazeres domésticos todos esses anos, consertava a cerca, cortava a grama, preparava a lenha para o inverno, e embora nunca falasse de sentimentos, toda a aldeia sabia que o policial aposentado nutria um carinho especial pela professora. Boa noite, Nádia Petrovna, disse, girando o boné entre as mãos. Trouxe umas bagas. Primeira colheita. Obrigada, Piotr Vassilievich. Entre, tome um chá. Ele ficou hesitante na porta sem ousar entrar. Então é verdade o que dizem. Mikhail Sergeyevich voltou. Assenti. Mas não é para sempre, apressou-se em dizer. Só enquanto ele não se recuperar. Precisa de cuidados, de uma rotina. Depois vai embora. Piotr Vassilievich queria dizer mais alguma coisa, mas apenas suspirou profundo. Se precisar de algo, me avise. Sempre estarei aqui. Seus olhos estavam cheios de uma tristeza que me deixou desconfortável. Ele era um homem bom, confiável. Talvez, se eu não estivesse tão presa a fios invisíveis do passado, algo poderia ter dado certo entre nós. No dia seguinte, veio a tempestade de verdade. Anton ligou cedinho. Sua voz vibrava de tensão. Mãe, é verdade? Você o trouxe para nossa casa? Tentei explicar a situação, falando com calma, com lógica, mas ele não queria ouvir. Vamos chegar hoje, os 3. E não pense que vou deixar isso assim. Eles apareceram depois do almoço. Anton, Svetlana e a pequena Maenka. A neta, ao me ver, correu em minha direção, mas parou de repente, como se sentisse a tensão no ar. Seus olhinhos curiosos piscaram entre mim e a porta da cozinha de verão, onde Mikhail, sem dúvida, já havia percebido a chegada deles. A pequena Maenka, sem perceber a tempestade que se formava ao seu redor, pulou em direção a mim, abraçando-me com força. A menina saltitava em volta, tagarelando sem parar, cheia de uma energia infantil que contrastava com o peso do silêncio entre os adultos. Svetlana mantinha uma postura contida, mas amigável, como se tentasse equilibrar a tensão com uma máscara de normalidade. Mas foi em Anton que notei algo que nunca havia visto antes. Mesmo em sua adolescência rebelde, quando questionava tudo e todos, ele nunca demonstrara aquela fria fúria que agora queimava em seus olhos. Onde ele está? Foi a primeira coisa que perguntou ao entrar em casa, a voz cortante como uma lâmina. Na cozinha de verão. Descansando, respondi, tentando manter o tom baixo, quase um sussurro. Anton, vamos conversar primeiro. Com calma como adultos. Mas ele já se dirigia para o quintal, os passos firmes em direção à construção anexa. Seguiu, o coração apertado.
Mikhail estava sentado na varanda folheando uma velha gazeta. Ao ouvir nossos passos, levantou os olhos e congelou. Pai e filho frente a frente pela primeira vez em 15 anos. Tão parecidos e ao mesmo tempo tão diferentes. Um jovem forte transbordando vida, o outro consumido pela doença com marcas profundas no rosto. Olá, filho, a voz de Mikhail tremeu, frágil como vidro. Anton não respondeu. Seus maxilares se contraíram, os nós dos dedos branqueando de tão apertados. Você não tem o direito de me chamar assim, finalmente soltou, cada palavra como um golpe. Perdeu esse direito há 15 anos. Mikhail dobrou o jornal lentamente, as mãos tremendo quase imperceptivelmente. Você está certo. Eu mereço isso. Não merece nem essa conversa. Nem que minha mãe o tenha trazido para cá. Anton virou-se para mim, os olhos ardendo. Mãe, arrume as coisas dele. Vou levá-lo de volta para a cidade. Balancei a cabeça. Não, Anton. Ele fica aqui até se recuperar. Você não entende. Sua voz se quebrou em um grito. Ele nos traiu. Nos abandonou como se fossemos lixo. 15 anos sem você, e agora o acolhe como se fosse família. Esqueceu como chorava à noite? Esqueceu como eu esperava por ele todas as tardes, até perceber que nunca mais voltaria? Mikhail ouvia tudo, a cabeça baixa. Uma lágrima solitária escorreu por sua face. Anton, por favor. Tentei interferir, mas ele não se conteve. Por que não falamos na frente dele? Ironizou. Que diferença faz? Seu peito arfava, as palavras saindo enrajadas. Você está me traindo agora, mãe, deixando-o entrar em nossa casa. Foi então que Maenka apareceu correndo de trás da casa, o rostinho iluminado pela curiosidade. Papai, a mamãe disse que tem um vovô aqui. Cadê o vovô? Todos congelaram. Anton empalideceu, virando-se bruscamente para Svetlana, que permanecia à distância. Você disse a ela? Sua voz era um rosnado. Ela encolheu os ombros, sem jeito. Ela perguntou. Quem é aquele homem? O que eu deveria responder? Maenka aproximou-se da varanda, observando Mikhail com olhinhos arregalados. Você é meu vovô? Perguntou o inocente. Por que eu nunca te vi antes? Mikhail não soube o que dizer, nem ousou olhar para a neta. Anton agarrou a mão da filha com força. Maia, vá para dentro de casa. Agora. O tom foi tão áspero que a menina recuou, assustada. Svetlana pegou no colo, levando-a para longe enquanto murmurava palavras de conforto. Um silêncio pesado caiu sobre nós, quebrado apenas pelo zumbido dos insetos na grama alta. Arrumem as coisas dele, Anton repetiu, olhando além de Mikhail, como se ele já não existisse. Partimos hoje mesmo. E você? Pela primeira vez, Mikhail olhou nos olhos do filho. Nunca mais se aproxime da minha família. Da minha filha. Você não é nada para nós. Com esforço, Mikhail levantou-se, apoiando-se na mesa. Suas pernas tremiam. Você tem razão, Nádia. Não deveria ter vindo. Foi um erro. Vou embora agora. Não, surpreendi-me com a firmeza da minha própria voz. Você não vai a lugar nenhum, Mikhail. Precisa de cuidados, de repouso. Mãe. Anton explodiu, mas levantei a mão, interrompendo. Entendo sua dor, filho. De verdade entendo. Mas está em a minha casa, e eu decido quem fica aqui. Não peço que perdoe. Não peço que esqueça. Peço apenas que respeite minha decisão. Anton me encarou como se me visse pela primeira vez. Então você escolhe ele no lugar de nós. Não estou escolhendo ninguém, respondi serena. Estou ajudando um homem em dificuldade, como sempre ensinei a você desde pequeno. Sem dizer mais nada, Anton virou-se e entrou em casa. Ouviu o barulho das coisas sendo jogadas nas malas, o choro abafado de Maenka, a voz suave de Svetlana tentando acalmá-lo. Mikhail afundou no banco, o peso da culpa curvando seus ombros. Não devia ter vindo, Nádia. Não quero causar essa discórdia. Não, balancei a cabeça. Às vezes precisamos fazer o que acreditamos ser certo. Apesar de tudo. Anton vai entender. Talvez não agora, mas vai. Uma hora depois, eles partiram. Os três, sem se despedir. Fiquei junto ao portão, observando o carro se afastar, levando consigo os pedaços mais preciosos do meu coração. A garganta ardia, as lágrimas teimavam em não cair. Pela janela da cozinha de verão, vi Mikhail nos observar, o rosto uma máscara de exaustão e remorso. O verdadeiro teste, porém, estava apenas começando. Vesti o vestido mais simples que encontrei, joguei por cima uma jaqueta às pressas, enfiei na bolsa os documentos e o pouco dinheiro que tinha. Ligar para Anton foi como engolir vidro, mas precisava avisá-lo. Anton, sou eu, comecei, quando ele finalmente atendeu. Mikhail está no hospital. Muito mal. Silêncio longo, depois uma voz rouca. O que aconteceu? Crise diabética. Grave.
Os médicos disseram. Não consegui terminar. Outra pausa. Onde você está? No hospital do distrito, na UTI. Espere, disse ele, curto, e desligou. Fiquei sentada na cadeira dura do corredor, estremecendo cada vez que a porta da UTI se abria. Depois de 2 horas, o médico saiu, o rosto marcado pela exaustão, os olhos fundos. Estado crítico. Estamos fazendo tudo, mas o prognóstico não é bom. Lesões vasculares extensas, a insuficiência renal está começando. Ele hesitou. Se acreditam em oração. Não rezava há anos, mas as palavras vieram sozinhas, as mesmas que minha avó me ensinou na infância: Senhor, salva e protege. Não era por ele que pedia. Era pelo filho dele. Pela minha neta. Dê a eles a chance de se conhecerem, por favor. Anton chegou de manhã sozinho, sem Svetlana e Mashenka. Parou na porta ao me ver, o cabelo desgrenhado, a roupa amassada, o rosto marcado pelo cansaço. Mãe, foi tudo o que disse, aproximando-se. Ele está muito mal, filho. Não segurei as lágrimas. O médico falou que ele pode não resistir. Anton sentou ao meu lado, passou o braço pelos meus ombros. Aquele gesto continha tanto calor, tanta força, que me desmoronei. Todas as tensões das últimas semanas, todos os medos, romperam a barreira. SHHH, mamãe, ele sussurrou, acariciando meu cabelo como eu fazia quando ele era pequeno. Você é forte. Fez tudo certo. Olhei para ele através das lágrimas. Sério? Ele assentiu. Svetlana me disse tudo. Depois que fomos embora, ela falou que eu estava agindo como um menino ofendido, não como um homem. Que você estava sendo nobre, humana. Que ela não se casou comigo para que eu abandonasse minha própria mãe por causa de rancores antigos. Pela primeira vez em muito tempo, sorri. Sua esposa é sábia. Mais do que eu, com certeza, respondeu ele com um sorriso triste. Quis ligar, pedir desculpas, mas o orgulho não deixou. Agora, ele olhou para a porta da UTI. Pode ser tarde para tudo. Nesse momento, uma enfermeira saiu. Familiares de Kalinin? Permitida uma visita breve. Um de cada vez. Levantei-me, mas Anton segurou minha mão. Posso ir primeiro? Seus olhos misturavam determinação e medo. Ficou lá dentro cerca de 10 minutos. Saiu pálido, os olhos úmidos. Sua vez, mãe. Ele está consciente. Me reconheceu. Mikhail estava deitado, envolto em tubos e fios. Os lábios rachados, os olhos fundos, mas neles ainda brilhava um lampejo de reconhecimento. Nadia sussurrou. Anton esteve aqui. Conversamos. Eu sei, Misha. Descansa, poupe suas forças. Ele apertou fracamente meus dedos. Se eu sobreviver, tudo será diferente. Juro. Claro que vai sobreviver, forcei a voz a soar firme. É claro. No corredor, encontrei Anton novamente. Ele estava imóvel, olhando para um ponto fixo. Sobre o que vocês conversaram? Perguntei baixinho. Levou um tempo para levantar os olhos. Ele pediu perdão. Disse que não merece uma segunda chance, mas se sobreviver, vai tentar consertar o que puder. Fez uma pausa. Nunca o vi tão real. Sem máscaras. Ao meio-dia chegaram Svetlana e Mashenka. A neta se jogou em meus braços. Vovó, senti tanta saudade. Svetlana me abraçou, sussurrando no ouvido. Entendo tudo, Nadia. De verdade. Por que você está fazendo isso? Mashenka, com seus olhos redondos examinando o corredor do hospital, perguntou. Vovó, o vovô vai morrer? Todos congelamos. Ajoelhei-me na frente dela. Não, pequena. Vamos fazer de tudo para que ele melhore. Posso vê-lo? Seu olhar era tão sério que meu coração se apertou. Anton trocou um olhar com Svetlana, depois comigo e assentiu devagar. Se os médicos permitirem por um minutinho. À noite, o estado de Mikhail piorou. Caiu em delírio, agitando-se na cama. Nós e Anton nos alternávamos no corredor, enquanto Svetlana levava Mashenka, exausta, para o hotel. À meia-noite, gritos ecoaram do quarto. Mikhail chamava por Anton, por mim, pedindo perdão. Os médicos não nos deixavam entrar, mas ouvíamos cada palavra através da porta entreaberta. Antosha, filho, me perdoa. Não tive tempo. Prometi te ensinar a pescar. As varas estão no galpão. Nadia, meu amor, você tinha razão. Não vá embora. Anton estava encostado na parede, os olhos fechados. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Lembro dessa pesca, murmurou. Tinha 8 anos. Ele prometeu me levar ao lugar onde pescava quando criança. Combinamos para o fim de semana, mas na sexta ele disse que ia viajar a trabalho, ou que estava viajando. Fiquei esperando na janela a noite toda, espiando cada carro até adormecer no peitoril. Você me carregou para a cama. Eu me lembrava daquele noite. E de dezenas de outras iguais. Ele não era um homem ruim, Anton, falei baixo. Apenas se perdeu em si mesmo, em seus sonhos.
Meu filho olhava para a porta da UTI, onde seu pai se debatia em febre. Sabe, eu pensava nele muitas vezes, especialmente quando Masha nasceu. Imaginava como ele ficaria feliz. Ou quando jogava futebol com os meninos, ele me deu minha primeira bola, ensinou a chutar. Fez uma pausa. Odiava ele por ter ido embora, mas agora vejo que talvez ele odiasse a si mesmo ainda mais. A crise passou. Mikhail não se agitava mais. A respiração se tornou regular. O médico saiu com um otimismo cauteloso. Parece que o pior já passou. O corpo está lutando, mas a recuperação será longa. Anton e eu nos entreolhamos, e vi em seus olhos algo que não via havia 15 anos, esperança. Mãe, disse ele quando saímos para tomar um ar, se ele sobreviver, acho que poderíamos dar a ele uma segunda chance. Não por ele, por Masha, por todos nós. Abracei meu filho em silêncio, encostando a face em seu ombro. Talvez, nos momentos mais sombrios, encontrássemos força para perdoar. Talvez a verdadeira sabedoria não estivesse em esquecer, mas em escolher seguir em frente, apesar da dor. Na luz da manhã, as paredes do hospital pareciam menos cinzentas. Dentro de nós, uma esperança tímida começava a brotar. Talvez as provações mais duras tivessem ficado para trás. Talvez, finalmente, nossa família ferida pudesse começar a sarar. O tempo se abriu diante de nós como um campo recém-arado, pronto para receber novas sementes. Não era mais a família que éramos, mas também não éramos mais os estranhos que o ressentimento havia feito de nós. Precisávamos desse espaço, físico e emocional, para reaprender a ser uma família. Do zero. Essa palavra pairou entre nós, leve e pesada ao mesmo tempo, de novo. Uma esperança frágil e insegura de si mesma, mas teimosa em sua existência, como os primeiros brotos da primavera que insistem em furar a terra ainda fria. A estrada de volta para Ivanova parecia interminável. Mikhail cansava-se rápido. A cada meia hora, Anton parava o carro para que ele pudesse descansar as pernas e respirar o ar fresco da estrada. Mas havia algo de simbólico naquele trajeto lento. Não estávamos apenas voltando para a aldeia, estávamos voltando para nós mesmos, para pedaços de história que havíamos perdido ou abandonado há décadas. Quando finalmente chegamos, já era noite. Anton ajudou o pai a sair do carro, segurando-o pelo braço com uma firmeza que não era apenas física. A vizinha Claudia Stepanovna estava parada junto ao poço, como sempre, com seu balde na mão. Desta vez, porém, seus olhos não carregavam julgamento, apenas uma curiosidade cautelosa, como se tentasse decifrar se éramos os mesmos ou se algo havia mudado. Estamos em casa, pensei, cruzando a soleira da porta. Naquela primeira noite, Anton foi direto ao ponto. Você vai se mudar da cozinha de verão para o quarto grande. Lá tem mais luz e é mais quente. Mikhail começou a protestar por hábito, mas se calou ao encontrar o olhar intransigente do filho. Havia gratidão naquele silêncio, misturada a uma desconfiança antiga, como se ele temesse que tudo aquilo fosse um sonho prestes a se dissolver. Os dias começaram a fluir em um ritmo novo. Mikhail recuperava as forças aos poucos, ajudando no que podia, regando as plantas, consertando uma cadeira quebrada, descascando batatas com mãos que tremiam um pouco, mas não desistiam. Anton e Svetlana decidiram ficar mais algumas semanas. O trabalho remoto de programador permitia que ele ficasse, e algo nos olhos de ambos dizia que precisavam daquele tempo tanto quanto Mikhail. À noite nos reuníamos na varanda. No início as conversas eram truncadas, cheias de pausas desconfortáveis, como se tivéssemos esquecido como se falar. Mas o gelo derretia devagar, gota a gota, como o orvalho da manhã sob o sol. Quem mais nos ajudou foi Mashenka. Ela não conhecia as feridas do passado e aceitou o avô com uma naturalidade que só as crianças possuem, sem reservas, sem cálculos, com o coração aberto como as janelas de nossa casa nas tardes de verão. Um dia, Mikhail trouxe uma pasta velha do armário. Dentro, desenhos surpreendentes, retratos, paisagens, esboços de mãos que pareciam ganhar vida no papel. Você desenhava? Anton segurou uma das folhas, incrédulo. Nunca soube disso. Era há muito tempo. Mikhail deu de ombros, como se fosse algo sem importância. Na juventude sonhava em entrar na escola de artes. Mas meus pais disseram que engenharia era mais sério, mais seguro. No dia seguinte, encontrei os dois no jardim, Mikhail e Mashenka, sentados sob a macieira com lápis e papel. Ele mostrava à neta como segurar o lápis, como capturar a sombra de uma maçã com traços leves. A menina olhava para ele com admiração e Anton, da janela, os observava com uma expressão que não consegui decifrar. Em que está pensando? Perguntei, aproximando-me. Enquanto não conhecia ele, respondeu baixinho. E nunca teria conhecido se não fosse tudo isso.
Svetlana tornou-se uma aliada inesperada em nossa lenta reconstrução. Uma noite depois que Mikhail se retirou e Mashenka já dormia, ela compartilhou. Meu pai também nos deixou quando eu tinha 12 anos. Sumiu por 5. Minha mãe nunca o perdoou. Eu também não, no começo. Fez uma pausa, brincando com a xícara de chá. Depois ele voltou doente, quebrado, pedindo perdão. Minha mãe virou as costas. Eu decidi dar uma chance. Agora ele vive conosco, ajuda com Mashenka. Seus olhos encontraram os meus. Às vezes penso como seria se eu tivesse deixado o orgulho falar mais alto. Anton ouvia a esposa com surpresa. Você nunca me contou isso. Você nunca perguntou. Ela sorriu, um pouco triste. Às vezes acho que guardamos demais o que mais importa. Até os vizinhos começaram a mudar. Primeiro, olhares desconfiados. Depois, cumprimentos secos. Então, conversas casuais sobre o tempo, a colheita, as novidades da aldeia. Viam como Mikhail se transformava, como cuidava da neta com uma ternura que comovia, como tentava, a seu modo, reconstruir a ponte com o filho. Até Maria Ivanovna, que havia sido das mais duras, apareceu um dia com um embrulho de sua famosa postela caseira. Você tinha razão, Nadeza disse, olhando ao redor da casa que agora respirava vida. Não era lugar meu julgar. Agiu como gente. Como cristã. Mas quem mais me surpreendeu foi Piotr Vasilievich. Apareceu num domingo quando Mikhail consertava o portão, as faces ruborizadas pelo esforço, o plano na mão, quase como nos velhos tempos. Deixe-me ajudar, Mikhail Sergeyevich, disse o ex-delegado, tirando o paletó. Em 2, sai mais rápido. Trabalharam lado a lado quase o dia inteiro. Ao entardecer, quando Mikhail foi se lavar, Piotr demorou-se junto ao portão, girando a boina entre os dedos. Sabe, Nadeza Petrovna, no começo fiquei magoado. Pensei, como assim? Eu estive aqui todos esses anos, ajudei quando precisei, e você aceita ele depois de tudo? Suspirou. Mas agora entendo. Você agiu como manda a consciência. E ele, indicou com a cabeça a direção da casa, está se esforçando para consertar o que quebrou. Isso não tem preço. Apertou minha mão com força, um gesto masculino e sincero, e se foi, os ombros mais eretos do que quando chegou. Fiquei ali junto ao portão, pensando em quanto custa soltar uma mágoa, em quanto coragem exige reconhecer que estávamos certos, mesmo quando o mundo insiste que estávamos errados. Passamos por tudo isso juntos. Na quietude de uma tarde de setembro, eu estava sentada na varanda com uma xícara de chá, observando os últimos raios de sol dourarem as copas das macieiras. Anton e sua família haviam voltado para a cidade 3 dias antes. O trabalho, a escola, a rotina os chamavam de volta. Mas prometeram vir todo final de semana, enquanto o tempo permitisse. Mikhail ficou. Agora ele morava na casa, no quarto que outrora pertencia ao nosso filho. Eu pensava nos meses que se passaram, na ligação inesperada do hospital que virou minha vida de cabeça para baixo, nas decisões dolorosas que precisei tomar, na dor e no perdão, no que foi destruído e no que foi reconstruído. Quanto tudo havia mudado em tão pouco tempo. 15 anos antes eu estava nesta mesma varanda com um bilhete nas mãos. Perdoe-me, mas estou sufocando aqui. Na época pareceu que o mundo tinha desabado. Mas eu resisti. Criei meu filho sozinha, aprendi a viver de novo. E agora a vida dava outra volta, como se quisesse me testar. Será que você é tão forte quanto pensa? Será que é capaz de misericórdia quando seria mais fácil virar as costas? Do jardim, veio o som de um martelo batendo. Mikhail terminava de consertar o banco debaixo da velha macieira. Seus movimentos haviam recuperado a confiança de antes. O rosto já não parecia tão marcado pelo cansaço. A doença havia recuado, embora não tivesse ido embora de vez. O diabetes exigia atenção constante, dieta, remédios. Mas o mais importante era que ele tinha encontrado um propósito, uma razão para lutar. Ele percebeu meu olhar e acenou. Sorri de volta. Entre nós não havia mais o amor de antes. Esse tinha morrido há muitos anos. Mas algo novo surgira, uma compreensão silenciosa, um cuidado, um respeito. Como diria minha avó, com o tempo até o azedo se torna doce. Só que agora não era o amor apaixonado da juventude, mas aquilo que vem com a experiência, com a certeza de que somos todos apenas pessoas, cheias de fraquezas e erros. Quando Anton nos viu pela primeira vez sentados à mesma mesa à noite, não como marido e mulher, mas como velhos amigos, seus olhos brilharam com uma mistura de surpresa e alívio. Ele temia que voltássemos a ser um casal, que eu perdoasse a traição com muita facilidade. Mas eu não perdoei. Eu apenas soltei. E há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Mikhail ligava para o filho todas as noites.
Falavam de trabalho, de futebol, às vezes do passado com cuidado, como quem testa o gelo de um rio. Mashenka sempre arrebatava o telefone, tagarelando sem parar. Uma vez, ouvi quando ela disse: "Vovô, levei seu desenho para a exposição da escola. A professora disse que você é um artista de verdade." Na voz de Mikhail, ao responder, ouviam-se lágrimas. Os vizinhos pararam de fofocar. Maria Ivanovna agora trazia tortas em vez de julgamentos. Piotr Vassilievich ajudava nas tarefas da casa, olhando para mim com uma tristeza quieta, mas sem rancor. A vida na vila seguia seu curso. Nasciam crianças, celebrava-se casamentos, faziam-se velórios. O eterno ciclo. E eu refletia sobre o que aquela história me ensinou, que o perdão não é um ato único, mas um caminho longo percorrido passo a passo. Que a força não está em guardar mágoas, mas em saber soltá-las. Que a sabedoria só vem com a experiência, com a dor, com as perdas. Antes eu achava que felicidade era uma vida sem nuvens, onde tudo saía conforme o planejado. Família, trabalho, velhice, de mãos dadas com a pessoa amada. Mas a vida me deu outra lição. Felicidade é encontrar alegria no que se tem, não lamentar o que se perdeu. É enxergar possibilidades onde outros só veem vazios. Mikhail terminou o trabalho, sentou-se no banco novo, avaliando o resultado. Eu me levantei e fui até o jardim, sentando-me ao seu lado. Ficamos em silêncio, observando o sol se pôr. Em momentos assim, palavras são desnecessárias. Basta o entendimento mútuo de que cada um segue seu caminho, mas às vezes essas estradas se cruzam, se afastam e voltam a se encontrar no mesmo ponto. Sabe, disse ele de repente, muitas vezes penso em como nossa vida poderia ter sido diferente se eu não tivesse ido embora naquela época. Ou se você não tivesse adoecido e eu não tivesse voltado. Completei. Sim, tudo ficou tão estranho. Como se alguém lá de cima tivesse decidido nos dar uma segunda chance. Não como marido e mulher, mas simplesmente como pessoas. Assenti. Uma segunda chance não para o amor, mas para a humanidade, para a possibilidade de consertar ao menos algo. Ele me olhou com gratidão. Mesmo assim, por que você voltou? Por que não me abandonou como eu fiz com vocês? Olhei longo tempo para o pôr do sol, procurando as palavras, porque queria permanecer fiel a mim mesma, aquela esperança que acredita no bem, no perdão, na chance de recomeçar. Não fiz isso tanto por você, mas por mim. Para que um dia, ao olhar para trás, eu não visse apenas cinzas, mas sim que, apesar de tudo, permaneci humana. Ele assentiu em silêncio. Eu não merecia isso. Não é questão de merecer, Misha. É questão de escolha. Todos os dias escolhemos quem ser, como agir. Há 15 anos, você escolheu ir embora. Agora eu escolhi ajudar. Amanhã, então escolherá perdoar ou não. E cada um responde por sua escolha. O sol quase desaparecia no horizonte. As janelas da casa se iluminaram, quentes e acolhedoras na escuridão que se instalava. Minha casa. Nossa casa. O lugar onde nossos filhos cresceram, onde agora nossa neta corre, onde todos nós, apesar dos erros do passado, aprendemos a ser família. À frente viriam o outono e depois o inverno. Então prometera trazer Mashenka nas férias de Natal. Mikhail já planejava quais enfeites pendurariam juntos na árvore. Eu pensava na torta de maçã no chá quente, nas longas noites de inverno em que ficaríamos todos reunidos perto do fogão, ouvindo a ventania lá fora. A vida seguia. Não da forma como eu um dia imaginei, mas talvez mais completa, mais real. Com dor, com dificuldades, com reviravoltas inesperadas, mas também com amor, não romântico, não apaixonado, mas aquele profundo e abrangente. Com a compreensão de que somos todos apenas pessoas buscando o nosso caminho de volta para casa. Levantamo-nos do banco e nos dirigimos à casa. Mikhail hesitou por um instante, olhando para as janelas iluminadas. Obrigado, Nádia. Por tudo. Não precisa agradecer, balancei a cabeça. Apenas esteja presente para nosso filho, para nossa neta. Eles precisam de um pai, de um avô, mesmo que ainda não entendam isso completamente. Ele assentiu e entramos juntos na casa, sob o mesmo teto que testemunhara nossa felicidade, nossa dor e agora algo novo, ainda sem nome. O caminho de volta para casa havia sido longo e sinuoso, mas cada um de nós o percorrera à sua maneira, e no entanto juntos. E continuávamos a caminhar, passo a passo, dia após dia, em direção ao que nos aguardava.